Bom, gente, então aqui, ó, começando a nossa revisão é, para o simulado. Então, o simulado, ele vai pegar. Eu botei aqui da expedição 5 toda, mas não, só vai pegar os 3 primeiros capítulos dessa expedição. O último capítulo, que é o percurso 20, eu não incluí, tá bom? Então, só essa revisão é só do percurso 17, 18 e 19, que é o conteúdo propriamente do simulado. O percurso 20, como não caiu no simulado, eu não coloquei aqui para trazer mais informação desnecessária, tá bom? Bom, primeiro, como isso aqui é uma revisão, nós já falamos já sobre a população, a concentração das populações. Vamos falar novamente dessa concentração, tanto do México, quanto da Argentina, quanto do Brasil. Para falar a verdade, o nosso simulado todo, ele é baseado nesses 3 países, que nós estudamos mais a fundo nesses 3 percursos. Tanto o México, quanto o Brasil, quanto a Argentina, eles são diferentes dos demais por conta do seu PIB, por conta do número da sua população, por conta do tamanho do seu território. Tudo isso vai diferenciá-los dos demais países latino-americanos. Então, com todo esse contexto, nós estamos estudando sobre os países latino-americanos. Esses 3 países, eles se destacam nesse cenário, tá bom? Primeiro, vamos falar do México. O México, hoje, ele concentra a sua população praticamente toda, mais da metade, nessa região aqui, ó, central do México. Aqui também está inserido a cidade do México, que é a capital mexicana. E essa cidade do México, além de ser a mais populosa, a concentrar o maior número de pessoas, ela também concentra o maior número de indústrias, de atividades agropecuárias. Então, todo o setor comercial, industrial e agropecuário se move principalmente nessa região, nessa cidade do México. Não é somente essa que concentra. No entanto, essa é a mais importante lá da região mexicana. E é claro que essa concentração não é por acaso. Claro, existe diversos contextos históricos que levam à concentração dos primeiros colonos e até depois dos descendentes que foram nascendo na região a morar nessa região, a se fixar nessa localidade. E quais são essas? Primeiro, eu posso citar os solos férteis, que lá na época da colonização, onde não tinha indústrias, era muito mais fácil você sobreviver naquele lugar por conta do plantio, por conta da criação. O relevo é um relevo de planalto, mas é um relevo basicamente plano, com pequenas ondulações na cidade do México. Então, eu tenho um relevo onde é muito mais fácil de se locomover de um lado para o outro. O clima da região de todo o México não é muito favorável em relação à agropecuária, principalmente na região norte aqui, ó, onde vai concentrar o deserto do México, no caso aqui, né? Toda essa região aqui, ela vai ser um clima semiárido e por esse motivo vai apresentar dificuldades em relação à agropecuária. No entanto, eu tenho que essa região, ela é muito... Deixa eu colocar o chat aqui. Tem pessoas perguntando pelo chat. Lohan, depois eu te respondo o chat, agora que eu li o chat, tá bom? Então, toda vez que eu pego e olho para essa população, eu vejo que ela tem um sentido de estar ali. Ela não está ali simplesmente por estar. Ela não está ali simplesmente situada por um motivo qualquer. Ela se encontra nessa região por diversos fatores históricos que ocorreram naquela região ali. Ok? Então, o que eu quero que vocês fiquem com essa parte é o quê? Que a concentração populacional mexicana ela é muito densa e principalmente formada aqui no centro do país, aqui no interior. E outra coisa também que nós vimos, também que foi muito importante relacionada ao México, foi a concentração industrial. E essa concentração industrial, eu quero que vocês tenham uma atenção muito grande, principalmente pelas indústrias que vieram dos Estados Unidos para o território mexicano, que eu chamo de indústrias, quem sabe o nome?
Hein, galera? Quem sabe o nome? Maquilador, professor? Isso mesmo. Essas indústrias maquiladoras, elas são indústrias que vieram dos Estados Unidos por volta de 1960 para o território mexicano, a fim de obter um lucro maior em sua produção. Mas como que ela vai fazer isso? Bom, como eu expliquei diversas vezes, nos Estados Unidos, o custo de vida é muito maior. Eu vou ter um custo de alugar o terreno muito maior, eu vou ter um custo de salário, o custo de impostos muito maior do que no território mexicano. Então, quando uma empresa americana ela sai dos Estados Unidos e vai em encontro e vai se situar, vai se fixar no México, ela vai ganhar algumas regalias. Que regalias são essas? Primeiro, o terreno é mais barato, então o aluguel vai ser mais barato. Caso ela queira comprar, o terreno é mais barato. Caso ela queira situar, botar uma fábrica, ela vai receber incentivos fiscais, porque o povo mexicano vai querer atrair essas empresas para gerar trabalho, para gerar emprego para a população. Então, ela vai receber incentivos fiscais. Então, boa quantidade de impostos ela vai deixar de pagar, e aqueles que ela irá pagar é muito mais barato do que os impostos lá dos Estados Unidos. A mão de obra tem o problema de não ser tão especializada assim. No entanto, é uma mão de obra mais barata, então vale a pena eu estar situado, estar colocando uma empresa dos Estados Unidos no território mexicano. E esse movimento começou lá por volta de 1960, com o avanço das tecnologias de comunicação, de estradas, que até então era muito complicado eu ter uma fábrica muito longe do mercado consumidor, que é os Estados Unidos. Então, a partir dessa época, no qual os avanços de tecnologia, de comunicação, de transporte, tanto marítimo, quanto ferroviário, quanto rodoviário, aumentaram muito. Então, se possibilitou essas fábricas, essas indústrias se situarem no território mexicano. É claro que até hoje nós vemos que nem toda indústria, fábrica, ela consegue situar no território mexicano. Nós temos o caso das indústrias de super tecnologia. Aí eu vou colocar Google, Microsoft, Apple e diversas outras indústrias aí de muita tecnologia. Ou seja, essas indústrias elas não podem, ou não querem estar no território mexicano. Por quê? Por conta da especialização da mão de obra que não é tão qualificada assim. Nessas indústrias, nessas fábricas, ela pede uma mão de obra muito qualificada, muito especializada, coisa que não vai encontrar no território mexicano, aí por diversos problemas sociais. E essas empresas também, elas facilitaram elas estarem no território mexicano por um outro motivo também, que eu vou chamar de NAFTA. A NAFTA é o bloco econômico dos países do norte, é formado por Canadá, Estados Unidos e o México. Bom, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico, ele vai pregar que ajuda mútua entre os países membros, a fim de acabar com toda a taxa alfandegária, ou seja, toda a taxa de transporte de um país para o outro, essas taxas elas irão terminar. Alguns blocos econômicos também, eles pregam o livre transporte de pessoas, livre trânsito de pessoas de um país para o outro. Um exemplo aqui, bem próximo da gente, é o Mercosul, no qual os países membros do Mercosul, nós podemos visitar sem precisar de passaporte. Nós podemos ir para o Chile, podemos ir para a Argentina a qualquer momento. É só apresentar a minha identidade, estar quite com algumas situações eleitorais, de não ter problema com a justiça e tudo mais. Bom, e é interessante observar que esse bloco econômico, essa parte, principalmente essa parte de livre transporte de pessoas, ela até funciona na NAFTA, mas só funciona somente do Canadá para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Canadá. Do México para os outros países,
essa função, esse benefício, ele não ocorre. Por quê? Porque a barreira mexicana, ela é muito vigiada. Os Estados Unidos, nem o Canadá também quer que o povo mexicano entre em seu território. Por quê? É uma população mais carente, que recebe menos do que a população americana. E com isso, se a população americana entrar nos Estados Unidos, ela vai aceitar receber menos e vai acabar tomando empregos da população dos seus países. E fora também tem todo o preconceito, a xenofobia, o racismo, e tudo isso vai influenciar dessa fronteira estar fechada. Existe um filme muito interessante que faz diversos analogias sobre esse assunto, que não sei se Todo Mundo Odeia... Não, Um Dia Sem Mexicanos. É um filme engraçado, de comédia, no qual bota um dia os Estados Unidos sem população mexicana, essa população mais pobre, que trabalha, que faz os trabalhos mais simples, como jardinagem, lavar a casa, varrer, faxina, no caso, né? Ou seja, e vai demonstrar como que funciona essa relação entre Estados Unidos e México, que é bem tensa. O presidente americano, um dos projetos deles de campanha era construir um muro que liga, que queria cruzar todo o território mexicano, coisa que é impossível de ser feita, e mesmo assim existe um embate muito grande entre essas duas populações. Bom, e outra coisa também que eu quero falar, agora não só sobre as indústrias, mas também sobre o agropecuária. Por quê? Assim como as indústrias saíram dos Estados Unidos e foram para o Canadá, para o México, essas empresas agropecuárias também fizeram isso também. Elas saíram dos Estados Unidos e foram em direção ao México também se situar. A procura de melhores condições de lucro, de terras mais baratas, de mão de obra mais barata, de impostos mais baratos, de leis ambientais mais flexíveis. Então elas também ou elas compraram terras no México para também estar aumentando o seu poder de plantio. E com isso, quem tem dinheiro vai comprar, com certeza, os melhores lugares. Então, a população, esses donos de fazendas, esses donos de agronegócios, eles começaram a comprar as melhores terras ali da população mexicana. Isso foi bom? Foi, porque acabou modernizando o campo mexicano. No entanto, acabou também tendo alguns problemas colaterais. Que problemas são esses? Bom, se a população mexicana ela tem o hábito de comer o feijão, o arroz, o milho, que são produtos tradicionais da sua culinária, mas se essas empresas elas não plantam isso, porque elas vão plantar aquilo que for melhor para elas. E o que é melhor para elas é o quê? Geralmente é o trigo e, às vezes, o milho e principalmente a soja. Então, todo esse produto que é produzido nessas fazendas, nessas grandes propriedades rurais, é totalmente ela exportada para os Estados Unidos, para o mercado consumidor. Pouquíssimas coisas ficam no México, e com isso a população está sofrendo um encarecimento de todos os produtos. Por quê? Se eu tenho menos quantidade de terra, uma menor quantidade de terras atualmente plantando esse tipo de cultivo, que é o básico deles consumirem diariamente, então esse produto vai ser mais caro. É natural isso. É natural. Alguma dúvida, gente? Eu falei. Não, tranquilo. Tranquilo? E em questão dessas propriedades rurais que foram para o México também é muito importante. Também. E é interessante observar que elas compraram sempre a terra mais fértil, com acessibilidade com a melhor acessibilidade para exportação. Então, tudo foi algo pensado. Bom? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Professor, Pode falar, então. nas partes das indústrias no México,
Você poderia só dar uma resumida de novo, só para eu lembrar os pontos principais, novamente, das indústrias? Como assim? Os pontos principais, por que elas saíram dos Estados Unidos e foram para o México? Sim, essa Como parte assim? aí. Porque essa parte eu não acabei não pegando muito bem, eu acabei não dando uma lembrada. Tá, olha só. Toda vez que uma empresa ela sai de um lugar para outro, tem que haver algum benefício. Por quê? É a mesma coisa que você mora hoje. Ou você sairia de onde você mora para morar em outro lugar, se não houvesse nenhum benefício? Não, né? Com certeza você só sairia da sua casa e iria morar em outro lugar, em outra cidade, se houvesse algum benefício. Da mesma forma, essas indústrias, elas não saíram dos Estados Unidos à toa. Elas saíram por conta de algum benefício. Melhor, elas não saíram, elas criaram uma outra fábrica, uma outra indústria no território mexicano, por algum benefício, por algum propósito. Ah, professor, que propósito foi esse? O propósito de beneficiar a população mexicana, de levar emprego, de levar oportunidade. Não, com certeza não. Isso foi a última coisa que eles pensaram, foi beneficiar a população ou o país do México. Com certeza não. Elas foram para lá atrás de melhores lucros. E como que ela ia obter o melhor lucro? Se ela conseguisse diminuir o custo. Uma empresa só consegue ter lucro se ela diminuir o custo. E como que eu vou diminuir o custo? Bom, diminuir o custo, eu vou diminuir no meu aluguel. Se eu pagar um aluguel menor, eu vou diminuir o custo. Se eu pagar menos ao meu empregado, eu vou ter um custo menor. Se eu não pago o imposto, por exemplo, se eu sonego o imposto, ou se eu faço um acordo com o governo me dá isenção de alguns impostos, eu vou pagar menos impostos. Então, eu vou ter um custo menor. Então, eu vou ter um lucro maior. Então, o principal objetivo das empresas americanas saírem dos Estados Unidos e irem para o território do México é lucro. E elas obtêm esse lucro através como falei, de benefícios, como o aluguel mais barato, a mão de obra muito mais barata, o aluguel mais barato, as leis ambientais muito mais baratas, muito mais flexíveis, melhor, do que do território americano. Então, por assim por diante. Então, são esses pontos que vai levar a uma empresa a sair dos Estados Unidos e ir para o território mexicano. E isso começou lá em 1960, teve um aumento o seu maior auge na década de 80 e de 90, e a partir de então tem se estabilizado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Nada, tudo tranquilo. Bom, falamos agora do México, agora vamos para a Argentina. Bom, da Argentina vamos seguir o mesmo ciclo. Primeiro vamos falar da concentração populacional. Populacional aqui, acho que eu troquei os slides. Eu troquei. Deixa eu vir para cá e depois eu volto para aquele lá. Esse aqui é o slide da concentração populacional argentina. Eu percebo que a população argentina também ela é concentrada, ela tem um adensamento muito maior em uma região, da mesma forma do México. E da mesma forma do México, aqui também é a capital da Argentina. Lá, a maior concentração do México era na cidade do México, capital mexicana. Aqui, a maior concentração populacional é em Buenos Aires, nessa região dos Pampas aqui, que é a capital da Argentina. Então, a população argentina ela está espalhada por todo o território. É claro que nessas regiões aqui, que você viver é muito mais complicado quando frio, por conta da altitude. E nessas Então, regiões aí que é a cordilheira, né, professor? isso, a cordilheira ela pega aqui, bem nessa beirinha aqui, ó. Já aqui é por conta do frio mesmo, porque aqui já chegando próximo à Antártida. Então aqui é frio o tempo todo. E aqui é a altitude, ó, toda essa região da costa aqui. Então, por esses motivos, eu tenho que essa região aqui é menos povoada. No entanto, o restante do território argentino é bem povoado, é bem dividido. No entanto, eu encontro essa área aqui, que é densamente povoada. Cerca de 66% aqui, da população argentina vive concentrada nessa região aqui dos Pampas.
tranquilo? Principalmente Buenos Aires. E essa região dos Pampas não concentra apenas a maior quantidade de população, mas também é a área mais dinâmica, tendo a sua maior concentração industrial e sua maior concentração agropecuária também nessa região. A região industrial, ela é bem diversificada, eu vou ter diferentes tipos de indústrias, todas elas concentradas nessa região. E também, por conta da agropecuária, também está situada nessa região pelos solos férteis. Aí você pergunta, professor, por que essa região foi tão contemplada em relação às outras? Bom, eu vou ter diversas razões históricas. Sempre as razões históricas vai levar uma maior concentração de populacional. Como assim? Essa razão histórica da Argentina ter concentrado principalmente nos Pampas, foi por conta da colonização. Que na época da colonização, desde a época da colonização e depois, essa sempre foi uma área mais dinâmica, mais fácil de se viver, que era para sair para a Europa, era muito mais fácil. Para ir, para plantar, era muito mais favorável por conta dos solos férteis que apresentava naquela região. O relevo também, o relevo bem plano também. Então, tudo isso facilitava a agropecuária. E também em relação à indústria. Então, por esses motivos históricos, eu tenho essa região, uma região muito dinâmica, tanto populacionalmente, quanto industrialmente, quanto na parte da agropecuária. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Professor, no México também possuía solos férteis, né? No México. Sim, mas é somente na região ali do sul do México, ó. Aqui, ó. Eu posso dizer que daqui para baixo, tá vendo essa região aqui, ó? Daqui para baixo, do Trópico de Câncer para baixo, eu tenho solos férteis. Do Trópico de Câncer para cima, os solos até são férteis, mas o clima não é muito favorável à agricultura. Então eu tenho esse pequeno problema aqui com o clima aqui, porque é um clima muito seco, muito árido, tá bom? Então, a maior parte da agricultura mas tem agricultura que tem, claro que tem, mas a maior parte das propriedades rurais mexicanas fica no Trópico de Câncer para baixo, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Bom, já aqui também eu tenho a maior concentração, como eu falei, aqui nessa área dos Pampas por conta da fertilidade. Esse bioma dos Pampas é o mesmo bioma que eu encontro lá no Rio Grande do Sul, que é ideal para a pecuária, para a criação de gado. Tanto é que a criação de gado argentina é muito famosa, porque as pessoas conhecem muito bem essa região, por conta desse tipo de atividade econômica. Alguma dúvida? Hein, galera? Tudo tranquilo? Sim. Tá. Agora vamos passar para o Brasil. Bom, eu tenho o Brasil a maior concentração populacional na região sudeste, principalmente aqui em São Paulo. Ó. A cidade de São Paulo é a região mais populosa do Brasil. Ah, professor, mas só tem essa região? Não. O Brasil ele vai ter toda a faixa litorânea dos estados próximos ao litoral com a população muito concentrada, um adensamento muito grande. A maior concentração populacional brasileira, ela vai se encontrar nessa faixa aqui, ó, nesses estados próximos ao litoral. Destaque maior para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas todos os outros países eu vou ter uma maior concentração populacional. E aqui, ó, no interior do Brasil, eu vou ter um verdadeiro vazio demográfico, principalmente na região norte e na região centro-oeste. Lembra lá do 7º ano, né, nas aulas que nós falamos, como que o Brasil começou a população nessa região, que o Brasil começou a incentivar as pessoas a irem para essa região com medo dos países aqui ao redor invadirem essa região e tomar para si. Então o Brasil
passou, depois de 1940, 1950, a incentivar a população brasileira a irem para essa região. Por diversas vezes tentaram, diversas formas, tentaram dar terras para as pessoas, abriram fronteiras agrícolas, deram subsídios para as pessoas morarem nessas regiões, criou a Zona Franca de Manaus. Tudo isso fazia parte de de estratégias para facilitar a moradia, facilitar as pessoas irem para essas regiões. Melhorou? Em comparação com o passado, melhorou. Mas mesmo assim, até hoje, ó, eu encontro um vazio demográfico em toda essa região aqui, ó. Então, por conta disso, eu tenho a maior concentração da população no seu litoral. E por que ocorre essa maior concentração? Por diversos motivos ao longo da história. Por exemplo, eu tenho, desde a época da colonização, a primeira colonização foi aqui, ó, no litoral do Nordeste, depois veio para essa região do Rio de Janeiro aqui, ó, mas sempre no litoral, porque era muito mais fácil. Imagina você, quando Portugal, ele é pequenininho, Portugal não é grande, e a população de Portugal não tinha convido toda para o Brasil. Então, o pouco da população de Portugal que veio para o Brasil, ela se situou primeiro no litoral, que era muito mais fácil, muito mais prático de voltar, de sair, de levar a sua produção para Portugal. E os escravos, quando vieram da África para o Brasil, também ficaram situados nessas fazendas que estavam no litoral. Então, essa primeira colonização, ela foi no litoral. Então, tem um motivo histórico. Também tem um motivo econômico, e esse é muito mais forte, o motivo econômico. Por quê? Os principais ciclos econômicos foram nessa região de litoral. Eu tenho aqui, primeiro, a exploração do pau-brasil, que foi em toda a Mata Atlântica, aqui no litoral. Depois foi o cultivo da cana-de-açúcar aqui, ó, principalmente na Bahia. Depois houve o ciclo do ouro lá aqui em Minas Gerais. Nesse meio período, o Rio de Janeiro se tornou a capital de Portugal, então atraiu uma concentração muito grande de investimento. Tanto é que a primeira universidade, a primeira biblioteca, os primeiros palácios foram construídos aqui na capital do Rio de Janeiro. E depois eu tive ainda o ciclo do café, que foi aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, esses motivos econômicos, primeiramente, eles foram também muito importantes para essa concentração populacional. Todas essas características, elas facilitavam, elas atraíam o maior número de pessoas vivendo ou morando nessas regiões. E também, logo depois, também a maior concentração industrial, que também eu vou destacar São Paulo e Rio de Janeiro, aqui. Mas, principalmente, disparado, São Paulo é a maior concentração industrial do Brasil. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Hein, galera? Não. Outra também. Existe também a questão política também. Por quê? A política sempre incentivou as pessoas a estarem morando nessa região. Como assim? Com maiores investimentos de infraestrutura, de investimento em escolas, investimento em saúde, investimento em água encanada, esgoto, tratar tudo isso também facilitava também, essas medidas políticas também facilitavam também e atraíam as pessoas a estarem morando nessas regiões também, concentrando nessas regiões. Eu tive grandes fluxos migratórios durante toda a história do Brasil. Vocês viram isso lá no 7º ano de fluxos migratórios. Um dos principais fluxos migratórios era o quê? Do povo da população nordeste para a população aqui, ó, sudeste, principalmente São Paulo, atrás de empregos, principalmente. Dúvidas? Não, né? Ou tem? Vou passar aqui então. Bom,
Já a concentração industrial, nós falamos também dessa questão econômica, e uma das questões econômicas vai bater na concentração industrial. Até 1980, por assim dizer, a concentração industrial era muito maior na região de São Paulo. A partir de 1980, eu ainda tenho, ainda até hoje, a maior concentração no estado de São Paulo. No entanto, a partir dessa época, eu começo a observar uma maior dispersão dessas indústrias. Como assim? Essas indústrias começaram a se localizar em outras regiões. Não tem da mesma forma que nós estudamos as empresas maquiladoras dos Estados Unidos que foram para o território mexicano? Bom, seguindo nesse mesmo sentido, essas indústrias, essas fábricas brasileiras também tiveram essa mesma iniciativa. Por quê? Para ter um lucro maior. E eu vou ter um lucro maior por conta de eu levar da minha indústria, onde é mais caro o aluguel, a mão de obra e os impostos, para lugares onde o local, os incentivos fiscais são maiores, a mão de obra é mais barata. Então, existiu uma dispersão, uma distribuição industrial a partir da década de 80 no Brasil. Comecei a observar mais isso. E é claro que foi por conta do avanço de tecnologias, de comunicação, de fábrica. Pensa só, se eu coloquei uma fábrica em São Paulo, bom, mas eu não tenho telefone, não tenho nada, então eu tenho que estar todo dia olhando, observando, vendo como vocês estão produzindo, quanto estão produzindo, então eu preciso estar perto da minha fábrica. E depois que quando eu produzir aquele produto, o transporte é muito caro, então eu tenho que estar perto do mercado consumidor. Então, esses fatores acabaram atraindo essas empresas a estarem em São Paulo. No entanto, a partir do momento que a tecnologia aumenta, onde eu tenho um transporte mais barato, a partir do momento que eu tenho uma tecnologia de comunicação que de São Paulo eu consigo perceber ou acompanhar a produção lá no Nordeste ou lá na Zona Franca de Manaus, na região Norte, me facilita muito mais. Então, eu acabo levando a minha fábrica para essas regiões, que vai ter o quê? Uma mão de obra mais barata, um aluguel mais barato, vai entrar aí aquela chamada guerra fiscal, que vai tentar atrair essas fábricas, essas indústrias para os seus territórios, dando incentivos fiscais para essas indústrias. Então, tudo isso foi consequência de um processo de desconcentração industrial que ocorreu no Brasil. Alguma dúvida, galera? Não, professor, acho que pode continuar. Beleza, então. Agora vamos falar aqui do polígono industrial. Eu falei com vocês que a região mais industrializada é a região sudeste, correto? Aqui eu vou ser mais fácil para essa aqui, cadê? Esse gráficozinho aqui vai me explicar mais fácil isso. Olha só, eu tenho aqui a maior concentração de industrial fixada na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, em primeiro lugar. Isso aqui é um dado de 2016, tudo bem? Então pode ter mudado alguma coisa. Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, se eu juntar lá em 2016 esses três estados, eu vou ter uma produção industrial maior do que todo o restante do território brasileiro. Então eu percebo que eu ainda tenho uma maior... Voltando aqui, falando sobre esse polígono, eu vou chamar de polígono essa junção de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque são regiões mais populosas, com a industrialização mais concentrada em relação aos outros estados. Então, ainda hoje, mesmo com essa desconcentração industrial, eu ainda percebo uma concentração nesses estados ainda. É claro que está bem melhor do que lá no passado. Lá no passado, era quase que 100% das indústrias do Brasil está presente nessas regiões. E você observe,
Aqui, ó, aqui está melhor. Lá, em 96, 60% da população, da indústria da região sudeste estava concentrado na região sudeste, do Brasil estava concentrado na região sudeste. Hoje, em 2011, hoje, 2011 não, né? Mas em 2011, essa concentração industrial diminuiu para 47,6%. Ou seja, ela está sempre oscilando entre essa porcentagem, tudo bem? Bom, se eu comparar com os outros estados, ó, os outros estados cresceu a sua participação industrial e a região sudeste ela diminuiu, que é natural. Mas é interessante observar que, a partir desse momento, houve uma desconcentração muito grande da concentração industrial do território brasileiro. Alguma dúvida sobre essa parte de industrialização do Brasil? Hein, galera? Bom, vou voltar a falar aqui da Argentina aqui, mas eu quero falar sobre a produção agropecuária argentina, brasileira e americana. Lembra que nós falamos nessa última aula, falamos dos fatores que estavam beneficiando, que beneficiavam a Argentina, ou os fatores que prejudicavam a Argentina, os fatores que beneficiavam ou que prejudicavam o Brasil, os fatores que prejudicavam e ajudavam os Estados Unidos. Por quê? Atualmente, hoje, Argentina, Brasil e Estados Unidos são importantes produtores mundiais, principalmente de soja, onde o Brasil está em primeiro lugar, estava em 2019, perdão, o Brasil está em segundo lugar, os Estados Unidos em primeiro e a Argentina em terceiro lugar. Estavam fazendo uma estimativa que o Brasil iria ultrapassar os Estados Unidos nesse ano. Então, a estimativa é que o Brasil fique em primeiro. Mas, atualmente, o maior produtor de soja do mundo é os Estados Unidos, segundo o Brasil, em terceiro a Argentina. E a Argentina, a maior produção dela de soja está concentrada na região dos Pampas. E essa região dos Pampas, como nós vimos, é uma região muito fértil, muito dinâmica e também ela é muito próxima aos portos, que facilita o escoamento de produtos. Então, uma coisa que vai beneficiar a Argentina é essa parte de ter os solos muito férteis e também do lugar de plantio até o mercado consumidor ou a região de exportação, que são os portos, é muito curto, é muito próximo isso aí. Isso vai ser um benefício para os produtores, que vai economizar em transporte. Então, quando o produtor ele cultivar soja ou qualquer outro tipo de produtos agropecuários, como criação de gado, milho, trigo, não importa, ele vai ter esse benefício por conta da proximidade com o mercado consumidor e com as áreas de exportação. O que vai prejudicar a Argentina são a qualidade das estradas, que também não são muito boas. Só que esse prejuízo, essa coisa que vai prejudicar eles, vai ser em menor escala, porque é próximo já do mercado consumidor e próximo das áreas de exportação. Então, eles vão sofrer pouco por conta dessa região. Um outro problema também que vai prejudicar a Argentina é a concentração populacional, industrial e até mesmo agrária nessa região dos Pampas. Como nós vimos, nessa região dos Pampas está concentrado praticamente tudo na Argentina. É a população, é a indústria e a agropecuária. Então, acaba que tendo uma maior procura pelas essas terras. Então, vai ter o encarecimento, vai ficar mais caro comprar terras, alugar, por exemplo, algum pedaço de terra nessa região. Já em relação ao Brasil, bom, o Brasil ele possui a maior produção dele agropecuária na região centro-oeste. Pode falar. Qual era o benefício mesmo em relação à Argentina que você estava falando?
eu posso citar os solos férteis e a proximidade com o mercado consumidor e com a região de exportação, que são os portos. Por exemplo, a pessoa ela vai cultivar soja, já vai colocar em um caminhão, um trem, e daí então já vai levar para o porto para colocar no container e daí levar para a Europa, para a Ásia, tá bom? Tá bom. Aqui, ó, nessa área aqui, eu tenho a maior concentração de produtos agropecuários nessa região aqui, ó, região centro-oeste. Como nós vimos, a região fica bem no centro do território brasileiro. E por esse motivo, eu vou ter uma longa distância entre a área de produção e o mercado consumidor, que no caso é a região sudeste, é uma área consumidora, e também a área de exportação para outros países, que vai ficar sempre no litoral. Aqui, ó, como eu falei com vocês, eu estou botando a estimativa de produção de soja. Eu vi que em 2018 e 2019, os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, com 34%, o Brasil em segundo lugar, com 32%, e a Argentina em terceiro lugar, com 15% das exportações no mundo inteiro. Já a perspectiva esperada para 2020 é que o Brasil ultrapassasse os Estados Unidos, mas isso aí a gente só vai conseguir perceber no final, lá em 2021, quando acabar o ano, e esse período de pandemia também, né, não prejudicou os planos dos agricultores. Mas principalmente nós temos isso, ou seja, o Brasil é um grande produtor da agropecuária no mundo inteiro. E é interessante observar, deixa eu só fazer aqui um paralelo, que é importante isso, que a tecnologia empregada na agropecuária brasileira é muito alta. A gente está acostumado a sempre olhar o Brasil como, principalmente fala em tecnologia. O Brasil é o último país a receber o 5G, o 4G. O Brasil é muito ruim, é muito cara a tecnologia. O Brasil, toda a tecnologia tem que ser lá de fora. Os carros mais tecnológicos, os melhores carros são os importados. No Brasil não se produz produtos com tecnologia. Ou seja, quando eu olho um âmbito geral, isso está certo. Mas quando eu olho para a questão agropecuária, essa afirmação ela está muito errada, porque a agropecuária brasileira, principalmente das grandes propriedades, que no Brasil eu vou dividir em duas, nas pequenas propriedades e nas grandes propriedades. As grandes propriedades, o uso de tecnologia é muito grande e muito avançado. Como o exemplo que eu dei, acho que foi até na época, foi a soja transgênica, que é algo assim, poxa, a nível celular, que você altera a soja. Eu vou também possuir uma quantidade de máquinas, de equipamentos muito grande. Hoje, em algumas fazendas, quem controla a produção são drones. Quem joga fertilizante ou defensivos químicos, que é o agrotóxico, quem joga são os drones. Não são mais a quantidade, a população, as pessoas, não é mais uma máquina. Ou seja, tudo isso eu tenho que um grande avanço tecnológico. É claro que eu preciso diferenciar as grandes propriedades. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente? Tem como desligar? É claro que eu vou ter as grandes propriedades e as pequenas propriedades. As pequenas propriedades no Brasil, que é a agricultura familiar principalmente, aí sim eu vou ter uma produção, uso de tecnologia bem baixo também. Mas aí é por conta dos investimentos. Tudo bem? Bom, passada essa parte, nós vamos ver os benefícios e os malefícios. Como eu falei com vocês, a maior região que de concentração, principalmente de soja e de gado no Brasil, é a região centro-oeste. E a distância é o principal fator que vai prejudicar essa produção de soja ou qualquer outro produto. Por quê? Imagina você, se eu vou produzir algum tipo de cultivo, vamos colocar soja, se eu tenho uma distância maior do mercado consumidor, eu vou ter que embutir, eu vou ter que colocar o custo desse transporte na minha mercadoria. Então, eu vou ter que vender ele mais caro.
Então, isso vai prejudicar os preços, a produção brasileira, principalmente para exportação, e principalmente porque a condição das estradas no território brasileiro são péssimas. É muito ruim a qualidade das estradas no território brasileiro. Então, por esse motivo, eu tenho que uma pior ainda. Porque imagina você, eu já vou ter que colocar a distância, no pagar o combustível mais distante. Eu ainda vou ter que pagar um frete mais caro ainda, porque o dono do caminhão, ele vai ter esses prejuízos aí, vai ter prejuízo com pneu, com amortecedor, com a suspensão do carro, e quando a estrada for boa, ele vai ter que pagar pedágio, ou seja, tudo isso vai encarecer muito mais o meu produto final. Deu para entender, gente? Hein, galera? Deu. Tranquilo? E nesse mapinha aqui ao lado aqui, ó, eu quero que vocês observem os principais tipos de transporte, ou melhor, os principais tipos de transporte dessa agricultura, dessa agropecuária brasileira. Eu tenho que o principal utilizado são as rodovias, que são geralmente caminhões ou aqueles trem-minhões, aquelas carretas muito grandes. As ferrovias, eu até apresento alguma coisa, mas principalmente na região aqui, ó, sudeste aqui, ó, nessa região aqui, ó. Para cá eu já não tenho muito. E a hidrovia é a menor que existe, ó. Só tem essa região aqui na região norte, mas o restante praticamente não tem. E isso vai ser um ponto de destaque entre o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? A produção de agropecuária americana também vai ser longe do mercado consumidor e longe dessa área de exportação. Porém, a maior quantidade de transporte que vai ser utilizado para escoamento desse produto agropecuário lá nos Estados Unidos vai ser o aquaviário, ou as hidrovias, que vai ser por barcos, canoas, navios, e isso vai facilitar, vai baratear o produto final, o custo final daquela mercadoria. Então, a principal desvantagem que o Brasil vai ter em relação tanto à Argentina quanto aos Estados Unidos vai ser essa forma de transporte. Por quê? A Argentina, por ser a Argentina curto e o Brasil muito longo. Já os Estados Unidos pelo tipo de transporte, que aqui é rodoviário principal, que as condições de estrada são muito ruins, e lá nos Estados Unidos o tipo de transporte é muito mais barato. Gente, dúvida sobre essa parte de vantagens e desvantagens? Você pode explicá-la de novo, um pouquinho? Posso sim. Vamos lá. Vamos comparar Argentina, Brasil e Estados Unidos e vamos falar das desvantagens em cada um. A Argentina, eu tenho péssimas estradas, é igualzinho o Brasil e a Argentina. As estradas são ruins e o principal tipo de transporte é rodoviário. Então, em comparação a isso com a Argentina, o Brasil tem em comum. Tanto o Brasil quanto a Argentina possuem principal tipo de transporte rodoviário e as condições dessas estradas são muito ruins. Então, elas têm isso em comum. No entanto, o benefício, a Argentina leva vantagem porque o percurso que vai percorrer é muito menor. É muito menor, porque a produção argentina está próximo ao mercado consumidor e à região de exportação. Já o Brasil não. Como o principal estado que produz no Brasil é a região centro-oeste, esse mercado consumidor e essa região de exportação acaba ficando mais longe. Então, o custo com o transporte brasileiro fica mais caro do que em relação à Argentina. Então, a Argentina tem esse benefício em relação ao Brasil. Deu para entender? Relação Brasil-Argentina? A vantagem e desvantagem? Sim? Sim. Vamos lá. Mas Agora vamos para os Estados Unidos. Isso pode falar. das estradas, elas acabam fazendo com que talvez a pessoa, como fala, os Estados Unidos
acaba sendo mais no lucro, digamos, do que aqui, porque você tem muitos prejuízos, né? No Isso. caso. Aí, mas vamos lá. Agora vamos em relação aos benefícios e os prejuízos, no caso assim, o que ajuda, o que prejudica tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Bom, no Brasil, o acesso à terra é mais barato. Comprar terras, fazendas no Brasil é mais barato do que comprar terras e fazendas lá nos Estados Unidos. As leis do Brasil são muito mais flexíveis, a mão de obra brasileira é muito mais barata. Então, em relação a isso, o Brasil leva vantagem em relação aos Estados Unidos, que a mão de obra é mais cara, a terra é mais cara, as leis são mais rígidas, os impostos são mais caros. Então, eu tenho essa vantagem para o Brasil. No entanto, o meio de transporte vai fazer diferença, vai ser algo que vai prejudicar o Brasil. Por quê? Se o meio de transporte brasileiro é rodoviário principal, já nos Estados Unidos não. O principal meio de transporte é o hidroviário, o aquaviário, no qual é muito mais barato. Eu consigo colocar uma quantidade muito maior de produtos, de soja, trigo ou milho, não importa, nesses barcos ou navios do que em um caminhão. E o rio não tem buraco, já a estrada vai ter muito buraco. Então eu vou ter um prejuízo muito maior. Então eu tenho que a forma de fazer transporte no Brasil, ele acaba prejudicando a produção brasileira. Deu para entender? Agora ou precisa de mais alguma? Pode falar. Ah, agora eu entendi. Então, o do Brasil e o da Argentina o principal meio de transporte é o rodoviário, sendo que o da Sim. Argentina se torna mais benéfico por causa do tamanho do percurso, porque o da Argentina é mais perto do mercado consumidor, né? Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Mas, professor, o da Argentina também, o transporte também é precário, né? Sim. O principal transporte lá é rodoviário e é mais ou menos parecido com o Brasil. As estradas são ruins, onde não tem buraco, onde a estrada é boa, tem que pagar pedágio. É a mesma coisa que o Brasil, só que lá a distância é muito menor. Então, acaba facilitando ou diminuindo o custo, no caso, em relação à soja brasileira. Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Nada. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo até aqui? Acho que sim. Hein, galera? Sim, professor. Sim? Bom, ficamos por aqui então. Qualquer dúvida que você tenha, eu posso fazer besteira.